Vete, muito boa análise, por sinal. Eu quero só extrair ali aquele tema, né, aquele ponto para a gente detalhar um pouquinho mais sobre a questão da judicialização da política ali que você traz, né, que de fato chama muita atenção, porque é justamente, acho que esse ponto muito de uma tensão grande internamente, dessa pressão toda, inclusive ali do STF, do Judiciário, e a gente, né, tem que olhar para isso sim com muita seriedade, até porque o Brasil está enfrentando essa crise, né, uma crise profunda, é uma crise que mostra aí, né, essa tensão, essa política ali muito tensionada também. Queria entender da tua leitura, até onde, de fato, a gente pode pensar que essa corda, ela pode esticar, né? Ali Donald Trump colocando sanções no ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes reagindo isso, colocando ali Jair Bolsonaro numa prisão domiciliar. Essa corda, ela tem margem, flexibilidade para esticar? Corre o risco, de repente, dela romper? Excelente questão, Paula. Veja, não é a primeira vez que nós temos tensões e crises entre poderes. A história da República Brasileira, desde a primeira Constituição de 1891, ela é caracterizada basicamente por tensões entre poderes, né? Agora, de 88 para cá, essa talvez seja uma das maiores tensões que a gente está vivendo, justamente por esse ponto que você trouxe, que é o elemento externo, né? A gente nunca teve um elemento externo como estamos tendo agora, com essa questão tanto da sanção a um ministro do Supremo quanto do tarifaço. Veja, todas as vezes que, ao que parece, né, a administração Trump faz o que está fazendo com o Brasil, especialmente agora, notadamente ao ministro Alexandre de Moraes, especialmente ao tarifaço, mas eu vou pegar a questão do Alexandre de Moraes que você trouxe, parece também que ele está falando para a sua própria questão interna. A administração Trump tem problemas com o judiciário americano, ele já tuitou isso, ele já falou sobre isso, ele já pediu impeachment de juízes nos Estados Unidos. Só para lembrar, na primeira administração Trump, ele sofreu derrotas nas cortes de apelação e, atualmente, há dentro da corte de apelação de Washington um processo para ser julgado, qual as empresas americanas ganharam na Corte de Comércio Internacional de Washington contra a administração Trump dos tarifaços geral, né? Não só Brasil, mas geral. Isso está para ser julgado agora na Corte de Apelação de Washington. E depois da Corte de Apelação de Washington, isso pode subir à Suprema Corte Americana. Então, todas as vezes que a administração Trump faz isso em relação a Alexandre de Moraes, etc., também está dando um recado internamente que não vai aceitar interferência do seu próprio judiciário nas questões de comércio internacional dos Estados Unidos. E isso por quê, Paula? Porque a gente fala muito no Brasil de déficit fiscal, faz tempo que a gente fala, né? Mas os primeiros 3 meses da administração Trump, essa foi a tônica. Só vou lembrar para vocês que a grande tônica de Elon Musk era o déficit fiscal nos Estados Unidos, né? E isso atrapalhou tanto que Elon Musk teve que sair, enfim. Há uma questão em relação a Moraes, etc., que não está só e somente só em Bolsonaro. É isso que eu quero trazer. Está também lá nos Estados Unidos, na relação que tem a Casa Branca com o judiciário americano. Ora, se isso é verdade, parece que é muito difícil, Paulo, a gente achar que vai acabar, né? Isso é, mesmo, vamos supor que Bolsonaro seja solto, vamos supor assim, acaba o processo contra o Bolsonaro. O problema do judiciário americano para com Trump vai continuar, ok? Então, possivelmente vai continuar. Logo, esse problema que você trouxe agora, nós não temos controle dessa variável. O Brasil está à periferia de um centro. Nós estamos completamente à mercê da questão americana. E, portanto, agora eu acho que o radar dos analistas brasileiros e dos cientistas políticos e dos economistas brasileiros deve estar um pouco também no judiciário americano, de como o judiciário americano vai revogar ou não revogar as medidas de Trump. Sobre isso, especificamente agora sobre o ministro Alexandre de Moraes, todos sabemos que o governo brasileiro ofereceu ajuda ao ministro Alexandre de Moraes para que ele recorresse no próprio Estados Unidos, mas ele negou. Ele negou essa ajuda da AGU, né? Então a gente não sabe, em relação à sanção dada ao ministro Alexandre de Moraes, a gente não sabe até onde essa corda vai estourar. A sua pergunta, Paulo, é muito complicada para responder. Isso é,
Já chegamos no fundo do poço? Tem mais coisa ainda? O que pode acontecer? Ora, como é a primeira vez que estamos vivendo isso, a gente não sabe muito bem quais cenários podem se desenhar daqui para frente. Porém, talvez um dos cenários mais prováveis de acontecer vai ser aquele a depender daquilo que eu falei, da Corte de Apelação de Washington. A depender desse julgamento, a gente vai ter uma certa ideia de como bolar o cenário daqui para frente.